Olá! Que tal uma história emocionante sobre segredos, perdão e as voltas que a vida dá? Ajeite-se aí, porque vamos mergulhar juntos em um conto que vai tocar seu coração. Andréia não sabia dizer exatamente quando começou a se sentir invisível. Talvez tenha sido no primeiro jantar silencioso, onde o som dos talheres era a única coisa que quebrava o silêncio. Ou quem sabe na terceira noite seguida em que seu marido, o magnata Ricardo Montenegro, virou para o outro lado da cama sem nem dizer boa noite. Mas naquela manhã, quando ela acordou e percebeu que preferia o zumbido da geladeira à voz do homem com quem se casou, Andréia entendeu. Ela tinha virado uma sombra dentro da própria vida. Depois de um divórcio que quase a destruiu, Andréia se reconstruiu, pedaço por pedaço. Ela criou uma vida nova, simples e anônima, com um único segredo para aquecer seu coração: seu filho de 4 anos, o pequeno Lucas. Uma vida nova, tranquila, só dela. Mas a tranquilidade tem um preço, e a conta dela estava prestes a chegar. Do outro lado da cidade, em sua cobertura de vidro, seu ex-marido milionário, um homem que não aceita perder, estava a um passo de descobrir a única parte da vida dela que ele nunca soube que existia. E a fúria dele, acreditem, seria só o começo da tempestade. 5 anos. Já fazia 5 anos que Andréia assinou os papéis que a libertaram de um casamento que mais parecia uma prisão de luxo. A assinatura de Ricardo foi fria, precisa, como todos os seus negócios. Ele nem sequer olhou para ela. Apenas empurrou os papéis pela mesa e disse ao advogado: resolva o resto. E assim, Andréia saiu do Império Montenegro com uma quantia que, para ele, era um troco, mas para ela, era o começo de sua liberdade. Ela trocou a mansão por um apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, onde o cheiro de bolo da vizinha valia mais que qualquer perfume de grife. As paredes, antes cheias de obras de arte sem alma, agora exibiam os desenhos coloridos de Lucas. O silêncio opressor foi trocado pela risada dele e por suas perguntas sem fim sobre por que o céu é azul. Andréia trabalhava como tradutora freelancer, o que a permitia ficar perto do filho. Sua rotina era simples, mas cheia de significado. Acordava com os pezinhos de Lucas correndo pelo corredor, preparava o café da manhã enquanto ele contava seus sonhos com dinossauros e o levava para a escola, sentindo um orgulho imenso. Era uma vida real, construída com seu próprio esforço e amor. Mas, nas noites mais silenciosas, o medo voltava. Um medo frio e familiar. Ela se lembrava do dia em que descobriu a gravidez, 2 semanas depois de o divórcio ser finalizado. O enjoo que ela culpava no estresse, o cansaço que achava ser tristeza. O teste positivo foi um choque e uma bênção. Um pedacinho de amor que sobreviveu às ruínas do seu casamento. Sua única decisão foi proteger aquela criança. Ricardo nunca quis filhos. Crianças são uma distração, Andréia. Um empecilho para o império, ele dizia, com a mesma frieza com que analisava um balanço financeiro. Ele vivia para o trabalho e para a próxima conquista. E ainda tinha Verônica, a arquiteta ambiciosa que vivia rondando seu casamento e que compartilhava do desprezo de Ricardo por laços familiares. Esconder a gravidez não foi vingança. Foi proteção. Ela não queria que seu filho fosse visto como um erro ou uma arma. Lucas merecia nascer e crescer em paz, longe da frieza do mundo de Ricardo Montenegro. E por 5 anos, ela conseguiu. Lucas cresceu sem saber o nome do pai, e Ricardo viveu sem saber da existência do filho. Um equilíbrio frágil, prestes a explodir. Mas o destino, às vezes, é irônico. A bolha de tranquilidade de Andréia estourou não com um grande evento, mas com um encontro casual. Numa tarde de sábado, no parque, ela esbarrou em um antigo conhecido. Andréia. Quanto tempo? Você sumiu, disse o homem, sorrindo. Seu olhar então caiu para o menino de cabelos escuros e olhos cinzentos. E esse deve ser seu garoto. Nossa, ele é a cara do Ricardo. Imagino que o Ricardo deva ser um pai babão, hein? O ar sumiu dos pulmões de Andréia. Ela forçou um sorriso, murmurou qualquer coisa e saiu dali o mais rápido que pôde, com o coração na boca. Ela sabia, com uma certeza apavorante, que a contagem regressiva havia começado. 1 semana depois, Ricardo Montenegro recebeu um telefonema. Era o mesmo homem. No meio da conversa, ele comentou: a propósito, encontrei sua ex-esposa, Andréia, no outro dia. E seu filho é um garoto adorável. Ele é a sua cópia, Ricardo. Você nunca me disse que tinha um herdeiro. Silêncio. Um silêncio mortal na linha. Ricardo sentiu o copo em sua mão esfriar. Meu, o quê? Ele perguntou, com a voz baixa e perigosa.
Seu filho. O menino que estava com ela. Deve ter uns 4, 5 anos. É a sua cara. Ricardo desligou sem se despedir. A informação não fazia sentido. Um filho. Andréia. Um filho que era sua cara. A palavra ecoou em sua mente. Golpe. Traição. Mentira. Ela escondeu um filho dele. Por quê? Por dinheiro. A fúria começou a subir, quente como lava. Ricardo Montenegro não era um homem que se deixava enganar. Ele se levantou, a calma em seu rosto escondendo a tempestade que se formava por dentro. Ele iria encontrá-la. E ele iria descobrir a verdade. Custe o que custar. Ricardo não precisou de muito tempo. Em menos de 24 horas, ele tinha o endereço dela. Naquela mesma noite, movido por uma fúria fria, ele dirigiu seu carro de luxo para longe do centro financeiro, entrando nas ruas tranquilas do bairro dela. O contraste entre os dois mundos só aumentava sua raiva. Ele parou o carro do outro lado da rua, observando as luzes acesas na janela do segundo andar. Por um instante, ele hesitou. Mas a imagem de Andréia escondendo um segredo daquele tamanho apagou qualquer dúvida. Ele saiu do carro, e o som da porta batendo ecoou na rua silenciosa. A batida na porta de Andréia foi forte, exigente. Ela estava na cozinha. Lucas montava um quebra-cabeça na sala. O som a fez congelar. Ninguém batia à sua porta àquela hora. Com o coração aos pulos, ela foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Seu mundo desabou. Ricardo. Ali, depois de 5 anos. O rosto mais duro, mas o olhar intenso era o mesmo. Uma intensidade que agora queimava de raiva. Tremendo, ela abriu a porta. Ricardo? O que você está fazendo aqui? Ele não respondeu. Seus olhos passaram por ela e se fixaram em um ponto dentro da sala. Andréia seguiu seu olhar. Ele estava olhando para Lucas. O menino, sentindo a tensão, se levantou e olhou para o estranho na porta. O queixo de Ricardo se contraiu. A semelhança era inegável. Os mesmos cabelos escuros, os mesmos olhos cinzentos que o encaravam no espelho toda manhã. Era como olhar para uma versão mais nova de si mesmo. Papai? Perguntou Lucas, com sua vozinha inocente, olhando para a mãe, confuso. A palavra atingiu Ricardo como um soco. Ele entrou, empurrando Andréia para o lado, e se agachou lentamente, sem tirar os olhos do menino. Quantos anos você tem? Ricardo perguntou, a voz rouca. 4. Lucas respondeu, mostrando 4 dedos. 4 anos. A matemática era simples e brutal. O sangue de Ricardo ferveu. Ele se levantou, virando-se para Andréia com um olhar que a fez recuar. Você mentiu para mim, ele sibilou. Você escondeu o meu filho por 5 anos. 5 anos. Ricardo, por favor, ela sussurrou. Eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Ele explodiu, perdendo o controle. Isso é um golpe. Era esse o seu plano? Esperar o menino crescer para aparecer e pedir uma fortuna? As acusações a atingiram em cheio. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas sua voz saiu firme. Não se atreva. Você não sabe de nada. Eu não fiz isso por dinheiro. Então por quê? Por que me negar o direito de saber que eu tenho um filho? Direito? Que direito? Ela rebateu, a dor e a raiva lhe dando coragem. O direito de chamá-lo de distração? De empecilho? Você não queria uma família, Ricardo, lembra? Você deixou isso bem claro. Eu protegi o meu filho. Eu o protegi de você. Da sua frieza, do seu mundo vazio onde o amor não tem vez. Eles se encaravam, a dor e a raiva de anos explodindo entre eles. Lucas, assustado, começou a chorar. O choro do menino pareceu atravessar a fúria de Ricardo por um segundo. Ele olhou para o garoto, depois de volta para Andréia. Eu quero um teste de DNA, ele disse, a voz baixa e letal. Amanhã, meu advogado vai te procurar. E com isso, ele se virou e saiu, batendo a porta com uma força que fez as paredes tremerem. Andréia desabou no chão, puxando Lucas para um abraço apertado, chorando em silêncio. A paz tinha acabado. A guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram um borrão de medo para Andréia. Como prometido, os advogados de Ricardo entraram em contato. O teste de DNA foi feito com uma frieza clínica que a fez se sentir uma criminosa. Andréia tentava manter a rotina com Lucas, mas por dentro, estava em pedaços.
O resultado chegou uma semana depois. O teste deu positivo, senhora Almeida. 99,99%. O senhor Montenegro é o pai. Para Ricardo, a confirmação foi um terremoto. A raiva deu lugar a um turbilhão de emoções. Ele era pai. Tinha um filho que ela havia escondido. A traição ainda o queimava, mas agora havia algo mais. Curiosidade. Um estranho senso de responsabilidade. Sua primeira reação foi usar o que ele conhecia melhor, poder e dinheiro. Ele iniciou um processo pela guarda de Lucas, alegando que Andréia o enganou e não tinha condições de criar o herdeiro dos Montenegro. Mas Andréia não era mais a mesma mulher de 5 anos atrás. A maternidade a havia fortalecido. Ela contratou um advogado e se preparou para a luta de sua vida. Você não vai tirar meu filho de mim, Ricardo, ela disse a ele em um telefonema. Ele não é uma de suas empresas que você pode comprar. Ele é meu filho. Fui eu que o criei, fui eu que o amei. Você não pode chegar agora e decidir que ele é seu. Enquanto a batalha legal corria, Ricardo começou a fazer algo novo: observar. Ele ia ao parque perto da escola de Lucas e o via de longe. Via o menino rir enquanto Andréia o empurrava no balanço. Via como Lucas corria para abraçá-la. Eles eram um mundo completo, do qual ele não fazia parte. Ele tentou se aproximar do seu jeito. Mandou uma montanha de brinquedos caros. No dia seguinte, recebeu uma mensagem dela. Obrigada, mas Lucas prefere os blocos que fizemos com caixas de papelão. Se quer dar algo a ele, dê seu tempo. A mensagem o irritou, mas também o deixou curioso. No sábado seguinte, ele apareceu no parque. Andréia ficou tensa. Lucas, no entanto, apenas o viu como o homem alto que visitou sua casa. Ricardo se aproximou, sem jeito. Olá. Ele passou a tarde ali, em silêncio, apenas observando. Em um momento, a bola do menino rolou até seus sapatos. Ele a pegou e jogou de volta. Lucas sorriu para ele. Um sorriso genuíno. E, pela primeira vez em anos, Ricardo Montenegro sentiu uma pontada estranha e quente no peito. A grande virada não foi um grande evento, mas um pequeno acidente. Numa terça chuvosa, Lucas escorregou e bateu a cabeça. Não foi grave, mas o corte na testa sangrou o suficiente para mandar Andréia em pânico para o hospital. No desespero, ela fez algo impensado, ligou para Ricardo. Ele estava no meio de uma reunião. Quando viu o nome de Andréia, atendeu, pronto para outra briga. Mas a voz dela, cheia de pânico, o paralisou. É o Lucas. Estamos no hospital. Ele caiu. Ricardo não hesitou. Ele se levantou no meio da frase do diretor, disse cancelem tudo e correu, deixando para trás uma sala de executivos de boca aberta. Ele dirigiu como um louco, o coração descontrolado, tomado por uma emoção que não reconhecia, medo. Medo puro e absoluto por uma criança que ele mal conhecia. Quando chegou, encontrou Andréia na sala de espera. Ele correu até ela. Como ele está? Ele está bem. O médico está terminando o curativo. Foram só alguns pontos, ela disse, aliviada. Naquele momento, sob as luzes do hospital, as barreiras entre eles caíram. Não eram mais adversários. Eram apenas dois pais, preocupados com o filho. Ricardo colocou a mão no ombro dela, um gesto de conforto que surpreendeu os dois. Quando viram Lucas sair com um curativo de super-herói na testa, sorrindo, o alívio que inundou Ricardo foi avassalador. Ele se ajoelhou e, pela primeira vez, abraçou seu filho. Um abraço meio sem jeito, mas real. Lucas, surpreso, deu tapinhas nas costas dele. Aquele momento mudou tudo. A batalha pela guarda, a raiva, tudo pareceu pequeno e sem sentido. Ele começou a ver Andréia não como uma inimiga, mas como a mãe incrível que ela era. Na manhã seguinte, ele retirou o processo de custódia. Começou a aparecer, não com presentes, mas com sua presença. Pedia para levar Lucas à escola. Sentava no chão para montar quebra-cabeças. Ele estava aprendendo a ser pai. E, no processo, estava aprendendo a ser humano de novo. Verônica, sua namorada, não gostou da mudança. Você está passando tempo demais com essa mulher e o filho dela. Aquele menino não é o filho dela. Ele é meu filho, Ricardo respondeu, e a certeza em sua voz o surpreendeu. Ele percebeu o abismo que existia entre a superficialidade de Verônica e o amor que ele estava começando a sentir por sua nova família.
Ricardo sabia que só pedir desculpas não bastava. Ações eram o que importava. Seu grande gesto não foi uma joia cara. Sem dizer nada a Andréia, ele criou a Fundação Recomeçar, uma organização para ajudar mães solteiras com apoio jurídico e financeiro. Ele a nomeou presidente honorária, com salário que lhe daria total independência, ficasse ela com ele ou não. Depois, ele fez o impensável. Vendeu uma parte de suas ações na empresa, justamente a parte ligada ao projeto pelo qual havia sacrificado seu casamento. Ele usou o dinheiro para financiar a fundação. Era um sacrifício simbólico, uma prova de que suas prioridades haviam mudado. Uma noite, ele foi ao apartamento de Andréia. Trazia um buquê simples de margaridas, as flores que ele lembrava que ela amava. Ela o deixou entrar. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas cheio de expectativa. Andréia, ele começou, com a voz humilde. Eu passei os últimos 5 anos construindo um império, mas na verdade, eu só estava construindo um muro ao redor do meu coração. Eu estava errado. Sobre tudo. E principalmente, sobre você. Você não me enganou. Você protegeu nosso filho. Deu a ele o amor que eu não sabia como dar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu sei que não mereço, sei que quebrei sua confiança de todas as formas possíveis. Mas eu te amo, Andréia. Acho que nunca deixei de amar. E eu amo nosso filho mais do que jamais pensei ser possível. Ele se ajoelhou na frente dela. Não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo para você me deixar tentar compensar. Me dê uma segunda chance. Não para ser o milionário que sustenta uma família, mas para ser um marido e um pai presente. Me deixe fazer parte do seu mundo. Andréia olhou para o homem à sua frente. Não era mais um magnata frio, mas um homem quebrado e reconstruído, vulnerável e sincero. Ela viu os meses de esforço, a preocupação em seus olhos no hospital. Ela viu a mudança. E em seu coração, o amor que ela pensava estar morto, começou a florescer de novo. Com lágrimas nos olhos, ela concordou com a cabeça. Sim, Ricardo. Vamos tentar. A cena final não é em uma mansão. É num parque, numa tarde de domingo. Andréia e Ricardo estão sentados, observando Lucas, agora com 5 anos, tentando empinar uma pipa. O menino ri, um som puro de felicidade. Ricardo passa o braço ao redor de Andréia, e ela encosta a cabeça em seu ombro. Eles não são mais a divorciada e o milionário. São uma família, unida não pelo destino ou pelo dinheiro, mas por uma escolha. A escolha de perdoar, de recomeçar e de acreditar que o amor verdadeiro sempre pode encontrar o caminho de volta para casa. E você? O que faria no lugar da Andréia? Teria força para perdoar os erros do passado por uma nova chance? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se você se emocionou com essa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para nos ajudar a trazer mais histórias assim e ativar o sininho para não perder nada. A história de Andréia e Ricardo nos mostra que as feridas mais profundas podem, sim, cicatrizar. Nos lembra que o orgulho e a ambição constroem impérios de concreto, mas eles são vazios quando comparados à força da família. O dinheiro compra muitas coisas, mas não compra tempo perdido nem felicidade de verdade. O amor, quando é nutrido com perdão e humildade, sempre encontra um caminho de volta. Porque os maiores tesouros da vida não estão guardados em cofres, mas no coração de quem a gente ama.